The Plutonian Fire. A short story written by O. Henry and read for you in both Portuguese and English. Please enjoy. There are a few editor men with whom I am privileged to come in contact. Existem alguns editores com quem tenho o privilégio de entrar em contato. It has not been long since it was their habit to come in contact with me. There is a difference. Faz pouco tempo que era costume deles se aproximarem de mim. Existe uma diferença. They tell me that with a large number of the manuscripts that are submitted to them come advices, in the way of a boost, from the author asseverating that the incidents in the story are true. Eles me contam que, junto a muitos dos manuscritos que recebem, chegam avisos, como uma promoção, do autor afirmando que os incidentes na história são verdadeiros. The destination of such contributions depends wholly upon the question of the enclosure of stamps. O destino dessas contribuições depende inteiramente da inclusão de selos para devolução. Some are returned. The rest are thrown on the floor in a corner on top of a pair of gumshoes, an overturned statuette of the Winged Victory, and a pile of old magazines containing a picture of the editor in the act of reading the latest copy of Le Petit Journal. Right side up, you can tell by the illustrations. Algumas são devolvidas, o restante é jogado no chão, num canto, em cima de um par de sapatos de borracha, uma estatueta tombada da Vitória alada e uma pilha de revistas antigas contendo a foto do editor lendo a última edição do Le Petit Journal pelo lado certo, percebe-se pelas ilustrações. It is only a legend that there are waste baskets in editors' offices. É apenas uma lenda que haja cestos de lixo nas salas dos editores. Thus is truth held in disrepute. Assim a verdade é tida em descrédito. But in time truth and science and nature will adapt themselves to art. Mas, com o tempo, a verdade, a ciência e a natureza se adaptarão à arte. Things will happen logically, and the villain be discomfited instead of being elected to the board of directors. As coisas ocorrerão de forma lógica, e o vilão será derrotado em vez de ser eleito para o conselho de diretores. But in the meantime fiction must not only be divorced from fact, but must pay alimony and be awarded custody of the press dispatches. Mas, por ora, a ficção não apenas deve separar-se do fato, como também deve pagar pensão e ficar com a guarda dos despachos de imprensa. This preamble is to warn you off the grade crossing of a true story. Este preâmbulo serve para lhe alertar a não invadir o cruzamento de uma história verídica. Being that, it shall be told simply, with conjunctions substituted for adjectives wherever possible, and whatever evidences of style may appear in it shall be due to the linotype man. Sendo assim, ela será contada de forma simples, com conjunções no lugar de adjetivos sempre que possível, e qualquer traço de estilo que apareça será culpa do operador de linotipo. It is a story of the literary life in a great city, and it should be of interest to every author within a 20-mile radius of Gosport, Indiana, whose desk holds AMS story beginning thus. While the cheers following his nomination were still ringing through the old courthouse, Harwood broke away from the congratulating handclasps of his henchmen and hurried to Judge Cresswell's house to find Ida. É uma história da vida literária em uma grande cidade, e deve interessar a todos os autores num raio de 32 quilômetros de Gosport, Indiana, cuja escrivaninha guarda o manuscrito começando assim, enquanto os aplausos após sua indicação ainda ecoavam no antigo tribunal. Harwood se desvencilhou dos apertos de mão de seus correligionários e correu até a casa do juiz Creswell para encontrar Ida. Pettit came up out of Alabama to write fiction. Pettit veio do Alabama para escrever ficção. The Southern papers had printed 8 of his stories under an editorial caption identifying the author as the son of the gallant Major Pettingle Pettit, our former county attorney and hero of the Battle of Lookout Mountain. Os jornais do Sul haviam publicado 8 de suas histórias, apresentando-o editorialmente como filho do valente Major Pettingill Pettit, nosso antigo procurador de condado e herói da Batalha de Lookout Mountain. Pettit was a rugged fellow, with a kind of shame-faced culture, and my good friend. Pettit era sujeito áspero, com uma cultura meio envergonhada, e meu bom amigo. His father kept a general store in a little town called Hosea. O pai dele tinha uma loja de variedades numa pequena cidade chamada Hosea.
Pettit had been raised in the pine woods and broom sedge fields adjacent thereto. Petit cresceu entre os pinheiros e os campos de capim-vassoura ao redor. He had in his gripsack 2 manuscript novels of the adventures in Picardy of one Gaston Laboulaye, Vicomte de Montrepose, in the year 1329. Ele trazia na mala 2 romances manuscritos sobre as aventuras, na Picardia, de certo Gaston Laboulaye, Visconde de Montrepos, no ano de 1329. That's nothing. We all do that. Isso não é nada. Todos nós fazemos assim. And someday when we make a hit with a little sketch about a newsie and his lame dog, the editor prints the other one for us or on us, as the saying is, and then we have to get a big valise and peddle those patent airdraft gas burners. E dia, quando fazemos sucesso com um pequeno conto sobre jornaleiro e seu cachorro manco, o editor publica aquele outro para nós, ou contra nós, como dizem, e aí temos que arranjar uma mala grande e sair por aí vendendo queimadores de gás com ventilação especial. At $1.25, everybody should have 'em. Por apenas $1,25, todo mundo deveria ter um. I took Pettit to the red brick house which was to appear in an article entitled Literary Landmarks of Old New York, someday when we got through with it. Levei Petit à casa de tijolos vermelhos que dia figuraria num artigo intitulado Marcos Literários da Velha Nova York, quando a concluíssemos. He engaged a room there, drawing on the general store for his expenses. Ele alugou quarto ali, bancando as despesas com a conta da loja do pai. I showed New York to him, and he did not mention how much narrower Broadway is than Lee Avenue in Hosea. Mostrei Nova York a ele, e ele nem comentou o quanto a Broadway é mais estreita que a Lee Avenue em Hosea. This seemed a good sign, so I put the final test. Isso pareceu bom sinal, então apliquei o teste final. Suppose you try your hand at a descriptive article, I suggested, giving your impressions of New York as seen from the Brooklyn Bridge. The fresh point of view, Que tal você tentar escrever artigo descritivo, sugere, dando suas impressões de Nova York vista da ponte do Brooklyn. Uma perspectiva nova, Don't be a fool, said Pettit. Let's go have some beer. On the whole, I rather like the city. Não seja bobo, disse Petit. Vamos tomar cerveja. No geral, até que gosto da cidade. We discovered and enjoyed the only true Bohemia. Descobrimos e desfrutamos a única verdadeira Boêmia. Every day and night we repaired to one of those palaces of marble and glass and tilework, where goes on a tremendous and sounding epic of life. Todos os dias e noites íamos a daqueles palácios de mármore, vidro e azulejos, onde ocorre uma grande e retumbante epopeia da vida. Valhalla itself could not be more glorious and sonorous. Nem mesmo Valhalla seria mais grandioso e sonoro. The classic marble on which we ate, the great light-flooded vitreous front, adorned with snow-white scrolls, the grand Wagnerian din of clanking cups and bowls, the flashing staccato of brandishing cutlery. The piercing recitative of the white-aproned grub maidens at the morgue-like banquet tables, the recurrent leitmotif of the cash register, it was a gigantic, triumphant welding of art and sound, a deafening, soul-uplifting pageant of heroic and emblematic life. O mármore clássico em que comíamos, a ampla fachada envidraçada inundada de luz, adornada com arabescos brancos, o estrondo wagneriano de xícaras e tigelas sendo chocadas, o staccato cintilante dos talheres brandindo no ar. O recitativo penetrante das atendentes de avental branco junto às mesas de banquete que pareciam necrotério, o motivo musical recorrente do caixa registradora, tudo era uma fusão gigantesca e triunfante de arte e som, desfile ensurdecedor e enaltecedor da alma, de vida heróica e simbólica. And the beans were only 10 cents. E o feijão custava apenas 10 centavos. We wondered why our fellow artists cared to dine at sad little tables in their so-called bohemian restaurants, and we shuddered lest they should seek out our resorts and make them conspicuous with their presence. A gente não entendia porque nossos colegas artistas preferiam jantar nas tristonhas mesinhas de seus supostos restaurantes boêmios. E tremíamos só de pensar que eles descobrissem nossos refúgios e os tornassem chamativos com sua presença.
Pettit wrote many stories, which the editors returned to him. Petit escreveu muitas histórias, que os editores devolviam para ele. He wrote love stories, a thing I have always kept free from, holding the belief that the well-known and popular sentiment is not properly a matter for publication, but something to be privately handled by the alienists and florists. Ele escrevia histórias de amor, algo de que sempre me mantive longe, pois creio que esse sentimento tão conhecido e popular não é matéria adequada para publicação, mas algo que se deve tratar em privado entre psiquiatras e floristas. But the editors had told him that they wanted love stories, because they said the women read them. Mas os editores haviam dito que queriam histórias de amor, pois, segundo eles, as mulheres as liam. Now, the editors are wrong about that, of course. Mas, claro, os editores se enganam nisso. Women do not read the love stories in the magazines. They read the poker game stories and the recipes for cucumber lotion. As mulheres não leem as histórias de amor nas revistas. Elas leem as histórias de pôquer e as receitas de loção de pepino. The love stories are read by fat cigar drummers and little 10-year-old girls. As histórias de amor são lidas por caixeiros viajantes gordos que vendem charutos e por menininhas de 10 anos. I am not criticizing the judgment of editors. They are mostly very fine men, but a man can be but one man, with individual opinions and tastes. Não estou criticando o discernimento dos editores. Na maioria, são homens ótimos, mas cada um é apenas um homem, com opiniões e gostos individuais. I knew two associate editors of a magazine who were wonderfully alike in almost everything, and yet one of them was very fond of Flaubert, while the other preferred gin. Conheci dois editores associados de uma revista que eram incrivelmente semelhantes em quase tudo, e, mesmo assim, um adorava Flaubert, enquanto o outro preferia gin. Pettit brought me his returned manuscripts, and we looked them over together to find out why they were not accepted. Petit me mostrava seus originais devolvidos, e examinávamos juntos para descobrir por que não os aceitavam. They seemed to me pretty fair stories, written in a good style and ended as they should, at the bottom of the last page. Pareciam-me histórias razoáveis, escritas em bom estilo, e terminavam, como deviam, no final da última página. They were well constructed and the events were marshaled in orderly and logical sequence. Eram bem construídas e os fatos organizados em sequência ordenada e lógica. But I thought I detected a lack of living substance. It was much as if I gazed at a symmetrical array of presentable clamshells from which the succulent and vital inhabitants had been removed. Mas achei que faltava algo vivo. Era como se eu visse uma disposição simétrica de belas conchas de marisco sem o conteúdo suculento e essencial. I intimated that the author might do well to get better acquainted with his theme. Sugere que o autor talvez devesse se aproximar mais de seu tema. You sold a story last week, said Pettit, about a gunfight in an Arizona mining town in which the hero drew his Colt's .45 and shot 7 bandits as fast as they came in the door. Now, if a 6-shooter could. Você vendeu uma história semana passada, disse Petit, sobre um tiroteio numa cidade mineradora do Arizona em que o herói sacou sua Colt 45 e atirou em 7 bandidos assim que eles entraram pela porta. Agora, se um revólver de 6 tiros pudesse. Oh well, said I, that's different. Arizona is a long way from New York. I could have a man stabbed with a lariat or chased by a pair of chaparreras if I wanted to, and it wouldn't be noticed until the usual error sharp from around McAdams Junction isolates the erratum and writes into the papers about it. Ah, enfim, respondi. Isso é diferente. O Arizona fica longe de Nova York. Eu poderia ter um homem esfaqueado com um laço ou perseguido por um par de chaparreras, se quisesse, e ninguém notaria até que algum caçador de falhas de perto de MC Adams Junction apontasse o erro e escrevesse para os jornais. But you are up against another proposition. This thing they call love is as common around New York as it is in Sheboygan during the young onion season. Mas você está diante de outra questão. Esse tal de amor é tão comum em Nova York quanto em Sheboygan durante a safra de cebolinhas. It may be mixed here with a little commercialism. They read Byron, but they look up Bradstreet's too while they're among the bees, and Brigham also if they have time.
but it's pretty much the same old internal disturbance everywhere. Talvez aqui se misture um pouco com comercial, eles leem Byron, mas também consultam o Bradstreet enquanto estão entre as letras B, e até o brigam se der tempo. Só que, essencialmente, é o mesmo distúrbio sentimental de sempre em qualquer lugar. You can fool an editor with a fake picture of a cowboy mounting a pony with his left hand on the saddle horn, but you can't put him up a tree with a love story. Você pode enganar um editor com uma ilustração falsa de um cowboy montando um pônei com a mão esquerda no pito da sela, mas não consegue deixá-lo de boca aberta com uma história de amor. So, you've got to fall in love and then write the real thing. Então você precisa se apaixonar e aí escrever a coisa de verdade. Pettit did. I never knew whether he was taking my advice or whether he fell an accidental victim. Pettit O'Fez. Nunca soube se ele seguiu meu conselho ou se foi vítima por acaso. There was a girl he had met at one of these studio contrivances. A glorious, impudent, lucid, open-minded girl with hair the color of Culmbacher, and a good-natured way of despising you. Havia uma moça que ele conhecera num desses eventos de ateliê, uma garota radiante, atrevida, lúcida, de mente aberta, com cabelos cor de cerveja Culbacher, e um jeito bondoso de desprezar você. She was a New York girl. Ela era de Nova York. Well, as the narrative style permits us to say infrequently, Pettit went to pieces. Pois bem, como o estilo narrativo às vezes nos permite dizer, Pettit perdeu o controle. All those pains, those lovers' doubts, those heart-burnings and tremors of which he had written so unconvincingly were his. Todas aquelas dores, as dúvidas de amante, as ansiedades e tremores sobre os quais ele escrevia sem muita convicção, agora eram dele. Talk about Shylock's pound of flesh. 25 pounds Cupid got from Pettit, which is the usurer. Fail sobre a libra de carne de Shylock. 25 libras o Cupido erencu de Pettit. Quem será o agiota? One night Pettit came to my room exalted. Pale and haggard but exalted. She had given him a jonquil. Certa noite Pettit apareceu em meu quarto exaltado, pálido e abatido, mas exaltado. Ela lhe havia dado um junquilho. Old Hoss, said he, with a new smile flickering around his mouth. I believe I could write that story tonight, the one, you know, that is to win out. Can feel it. I don't know whether it will come out or not, but I can feel it. Meu velho, disse ele, com um sorriso novo mal surgindo em seus lábios, acho que consigo escrever aquela história hoje à noite, aquela, sabe, que vai dar certo. Eu sinto. Não sei se vai sair ou não, mas estou sentindo. I pushed him out of my door. Go to your room and write it, I ordered. Else I can see your finish. I told you this must come first. Write it tonight and put it under my door when it is done. Put it under my door tonight when it is finished. Don't keep it until tomorrow. Eu o empurrei pela porta. Vá para seu quarto e escreva, ordenei. Caso contrário, consigo ver sua ruína. Falei que isso tinha que vir primeiro. Escreva esta noite e ponha debaixo da minha porta quando terminar. Hoje mesmo, sem deixar para amanhã. I was reading my bully old pal Montaigne at 2 o'clock when I heard the sheets rustle under my door. Eu estava lendo meu velho companheiro Montaigne às 2 da manhã, quando ouvi as folhas deslizando por baixo da porta. I gathered them up and read the story. Juntei-as e li a história. The hissing of geese, the languishing cooing of doves, the braying of donkeys, the chatter of irresponsible sparrows, these were in my mind's ear as I read. O sibilar de gansos, o arrulhar lânguido de pombas, o zurrar de jumentos, o gorjeio de pardais irrefletidos, era o que eu ouvia, mentalmente, enquanto lia. Suffering Sappho, I exclaimed to myself. Is this the divine fire that is supposed to ignite genius and make it practical and wage-earning? Por Safo sofredora, exclamei em pensamento. É esse o fogo divino que supostamente desperta o gênio e o torna prático e lucrativo? The story was sentimental drivel, full of whimpering soft-heartedness and gushing egoism. A história era uma baboseira sentimental, cheia de pieguice chorosa e egoísmo transbordante. All the art that Pettit had acquired was gone. Toda a arte que Pettit adquirira habeas evaporado.
A perusal of its buttery phrases would have made a cynic of a sighing chambermaid. Uma leitura de suas frases melosas teria tornado cínica até uma camareira suspirante. In the morning Pettit came to my room. I read him his doom mercilessly. He laughed idiotically. De manhã, Petit veio ao meu quarto. Contei-lhe sem piedade o seu veredicto. Ele riu como um tolo. All right, old hoss, he said cheerily. Make cigar lighters of it. What's the difference? I'm going to take her to lunch at Claremont today. Certo, meu velho, ele respondeu, animado. Use isso como isca para charutos. Qual a diferença? Vou levá-la para almoçar em Claremont hoje. There was about a month of it. Isso durou cerca de mês. And then Pettit came to me bearing an invisible mitten, with the fortitude of a dish rag. E então Petit me procurou, carregando uma luva invisível de rejeição, com a determinação de um pano de prato. He talked of the grave in South America and prussic acid, and I lost an afternoon getting him straight. Ele falou sobre a sepultura, a América do Sul e ácido prússico, e eu perdi uma tarde para colocá-lo nos eixos. I took him out and saw that large and curative doses of whiskey were administered to him. Levei-o para sair e garanti que doses generosas e terapêuticas de uísque lhe fossem dadas. I warned you this was a true story. Wear your white ribbons if only follow this tale. Eu avisei que isto era uma história real. Cuidado com seus laços brancos se decidirem segui-la. For 2 weeks I fed him whiskey and Omar, and read to him regularly every evening the column in the evening paper that reveals the secrets of female beauty. Por 2 semanas, administrei uísque e Omar a ele, e lia toda noite, com regularidade, a coluna do jornal que desvenda os segredos da beleza feminina. I recommend the treatment. Recomendo esse tratamento. After Pettit was cured, he wrote more stories. Depois que Petit se recuperou, ele escreveu mais histórias. He recovered his old-time facility and did work just short of good enough. Ele recuperou a fluência de antes e fez um trabalho quase bom o bastante. Then the curtain rose on the third act. Então o pano subiu para o terceiro ato. A little dark-eyed silent girl from New Hampshire, who was studying applied design, fell deeply in love with him. Uma garota pequena, de olhos escuros e calada, vinda de New Hampshire, que estudava design aplicado, apaixonou-se loucamente por ele. She was the intense sort, but externally blasé, such as New England sometimes fools us with. Ela era do tipo intenso, mas externamente glacial, como a Nova Inglaterra às vezes nos engana. Pettit liked her mildly, and took her about a good deal. She worshipped him, and now and then bored him. Petit gostava dela sem muito entusiasmo e a levava a vários lugares. Ela o idolatrava e, às vezes, o entediava. There came a climax when she tried to jump out of a window, and he had to save her by some perfunctory, unmeant wooing. Chegou o clímax quando ela tentou pular da janela, e ele precisou salvá-la com uma corte brusca e sem sinceridade. Even I was shaken by the depths of the absorbing affection she showed. Home, friends, traditions, creeds went up like thistledown in the scale against her love. Até eu fiquei abalado pela intensidade do afeto arrebatador que ela demonstrava. Lar, amigos, tradições, crenças, tudo voou como penugem de cardo diante de seu amor. It was really discomposing. Era realmente perturbador. One night again Pettit sauntered in, yawning, as he had told me before. He said he felt that he could do a great story, and as before I hunted him to his room and saw him open his inkstand. Certa noite, novamente Pettit entrou cambaleando, bosejando. Assim como antes, disse que sentia poder escrever uma grande história, e, tal qual antes, eu escoltei até seu quarto e o vi abrir o tinteiro. At 1 o'clock the sheets of paper slid under my door. À 1 da manhã, as folhas de papel passaram por baixo da minha porta. I read that story and I jumped up, late as it was, with a whoop of joy. Old Pettit had done it. Li aquela história e dei um pulo, apesar da hora avançada, soltando um grito de alegria. O velho Petit tinha conseguido. Just as though it lay there, red and bleeding,
A woman's heart was written into the lines. Era como se ali jazessem, rubros e sangrando, o coração de uma mulher nas entrelinhas. You couldn't see the joining, but art, exquisite art, and pulsing nature had been combined into a love story that took you by the throat like the quinsy. Não se via a emenda, mas a arte refinada, e a natureza pulsante se uniram numa história de amor que agarrava você pela garganta como uma amidalite. I broke into Petit's room and beat him on the back and called him names high up in the galaxy of the immortals that we admired. Entrei no quarto de Petit e bati em suas costas, chamando por nomes grandiosos da galeria dos imortais que admirávamos. And Petit yawned and begged to be allowed to sleep. E Petit bostu, implorando que o dixas dormir. On the morrow, I dragged him to an editor. The great man read, and rising, gave Petit his hand. No dia seguinte, arrastei-o até um editor. O homem importante leu e, levantando-se, estendeu a mão a Petit. That was a decoration, a wreath of bay, and a guarantee of rent. Isso foi uma condecoração, uma coroa de louros e uma garantia de aluguel. And then old Petit smiled slowly. I call him Gentleman Petit now to myself. E então o velho Petit sorriu lentamente. Agora o chamo, para mim mesmo, de Cavalheiro Petit. It's a miserable name to give a man, but it sounds better than it looks in print. É um nome meio bobo para dar a alguém, mas soa melhor do que parece quando impresso. I see, said old Petit, as he took up his story and began tearing it into small strips. Entendi, disse o velho Petit, pegando sua história e começando a rasgá-la em tiras pequenas. I see the game now. You can't write with ink, and you can't write with your own heart's blood, but you can write with the heart's blood of someone else. Entendi o jogo agora. Você não consegue escrever com tinta, nem com seu próprio sangue, mas consegue escrever com o sangue do coração de outra pessoa. You have to be a cad before you can be an artist. Well, I am for old Alabama and the Major's store. Have you got a light, old hoss? Tem que ser canalha antes de se tornar artista. Pois bem, estou voltando pro velho Alabama e para a loja do Major. Tem fogo aí, meu velho. I went with Petit to the depot and died hard. Acompanhei Petit até a estação e resisti bravamente. Shakespeare's sonnets. I blurted, making a last stand. How about him? Os sonetos de Shakespeare, protestei, como último recurso. E ele, então? A cad, said Petit. They give it to you and you sell it, love, you know. I'd rather sell plows for father. Canalha, disse Petit. Eles dão amor a você, e você o vende. Sabe como é, prefiro vender arados pro meu pai. But, I protested, you are reversing the decision of the world's greatest. Mas, protestei, você está contrariando o veredicto dos maiores. Goodbye, old hoss, said Petit. Adeus, meu velho, despediu-se Petit. Critics, I continued. But say, if the Major can use a fairly good salesman and bookkeeper down there in the store, let me know, will you? Criticos, continue. Mas, ouça, se o Major conseguir aproveitar vendedor e contador razoável lá na loja, me avise, tá? End. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.